gente! Segunda dia de mais um vídeo sobre a Agatha Christie, né? Hoje eu vou falar de dois livros em que o personagem principal é o Hercule Poirot, que é o detetive mais famoso da Agatha Christie, né? Foi o primeiro criado por ela no livro O Misterioso Caso de Styles. Foi o primeiro livro da autora e o primeiro que Poirot aparece, né? Logicamente. A irmã da Agatha desafiou ela de que seria impossível escrever um livro em que só no final a gente ficasse sabendo quem que é o assassino ou o criminoso envolvido. E no caso desse livro e de vários outros que a Agatha escreveria depois, é isso que acontece. Nesse livro, o narrador é o Hastings, que é um aspirante a detetive, né? Ele vai aparecer em outros livros também, junto com o Poirot. O Hastings teve um problema de saúde, encontra um amigo dele, chamado John, e o John convida ele a ficar uns tempos no sítio da família dele. E o John vai reclamando que a madrasta dele, pra quem o pai dele deixou o sítio e a maioria dos bens, que era meio incomum, naquela época os bens ficavam para os filhos. Então o John fala que adora a madrasta, mas que ela se casou de novo com um cara que eles odeiam, né? Aí fica aquela dúvida no ar, se eles odeiam porque ela se casou de novo ou se o cara realmente tem algum problema, né? E ele vai chegar lá, vê o cara tratando super bem a madrasta deles e conhece a esposa do John, a Mary, e o irmão do John, o Lawrence, e também a Cynthia, que é uma moça que mora lá, meio que de favor, a Ivy, que é uma braço direito da dona da casa. Só que essa dona da casa vai morrer envenenada ao longo da história. E eu não posso falar muito mais, porque senão vou estar estragando, né? Um romance policial não dá pra gente contar muito. Mas o que eu tenho falado desse livro é que é um livro muito bem escrito, bem redondinho, você realmente fica até o final sem saber quem que é, porque várias suspeitas vão apontando para vários lados, eu fui enganada, confesso. O próprio Poirot fala que nesse caso ele tem bastante dificuldade, o Hastings fica ali na cola dele, querendo que ele diga o que ele tá achando das pistas e ele não querendo falar muito. Aí você acha que ele tá pensando pra um lado, você vai descobrir que ele tá pensando pro outro. Só no final o que o Poirot realmente estava pensando daquilo tudo. Nesse livro ele faz poucas entrevistas com as pessoas, mas muitas entrevistas são feitas porque é aberto um inquérito. Então ele vai ver essas pessoas falando no inquérito, vai tirar as próprias conclusões, também vai conversar com os empregados da casa. E como sempre, a dedução dele vai ser brilhante e ninguém teria desconfiado disso, do que ele estava realmente pensando nesse livro. Esse livro, assim, não é um dos meus favoritos dos que eu li, mas eu gostei. Dá pra ver a evolução, né, da escrita da autora, dos livros que ela escreveu depois. Eu achei alguns melhores e tal. Mas esse livro vai ser importante pra gente conhecer um pouco do Poirot. Ele é um detetive belga, ele migrou para a Inglaterra por causa da guerra. Na Bélgica ele trabalhava, né, para a polícia belga, já era um pouco famoso antes de vir para a Inglaterra pelos casos que ele consegue resolver. Ele tem um bigodinho muito famoso, pontado assim pra cima, com o qual ele tem muito cuidado. Ele tem muito cuidado com a roupa dele também, ele é perfeccionista com roupa, com cabelo, tá certinho, com as coisas estarem organizadas. Se ele vê alguma coisa torta, ele vai lá e conserta. Nesse livro mostra bem essas características dele, ele é cheio de métodos de investigação, qualquer mínimo detalhe pra ele pode ser uma pista. Nesse livro fica bem evidente isso, ele vai lá procurar. O resto até duvida da capacidade dele, fala, acho que ele já tá meio velho pra isso, não vai dar conta. O Hastings quer ser um detetive, né, ele fala no livro, só que a gente vê que ele não tem nem a sombra do talento do Poirot. Eu não lembro se eu li algum dos outros livros que eu li depois ele aparece, dos que eu li há muito tempo. Mas eu vi que ele aparece em mais uns 7 livros junto com o Poirot, não sei se ele evoluiu, teria que ler os livros, mas nesse primeiro ele não saca nada, assim. O Poirot fala que a ignorância dele até ajuda, porque ele ia até atrapalhar por ser amigo daquelas pessoas, né? Ele poderia acabar dando com a língua nos dentes e atrapalhando o caso, espantando o criminoso, né? Eu vou ler um trechinho aqui no computador de como era o Poirot, como é que o Hastings caracteriza o Poirot, pra vocês terem uma ideia, tá? Vou ter que botar o óculos, gente, porque não dá. Poirot era um homem extremamente baixinho. Não deveria ter mais do que 1,60, mas tinha seu orgulho próprio e andava de cabeça erguida. Sua cabeça tinha o exato formato de um ovo, mas ele nunca levou para isso.
tinha um estilo militar. A limpeza de suas roupas era de invejar. Acredito que causaria mais dor nele uma mancha de sujeira do que um tiro. Esse homenzinho esquisito foi na sua época um dos melhores membros da polícia belga. Como detetive, tinha um talento extraordinário, conseguindo resolver casos complexos e emaranhados. Isso o Hastings falando do Poirot. Outro personagem que vai ter nesse livro, além do Hastings, é o Inspetor Japp. E ele também vai aparecer, ele é da Scotland Yard, ele vai aparecer depois em alguns outros livros da Agatha também. E o outro livro que eu li para esse vídeo é O Assassinato no Expresso do Oriente, que é um livro bem famoso, que eu ainda não tinha lido, já tinha vontade de ler. Esse livro me surpreendeu muito, eu achei muito bom. A resolução é muito inteligente. Nesse livro, o Poirot ele vai estar viajando no Expresso do Oriente. Alguns dos outros passageiros ele vai ver um pouco antes de embarcar, mas vão se juntar ali, além dele, 12 passageiros, na verdade 13, e um deles vai ser assassinado durante essa viagem. E logo depois do assassinato, o trem vai ficar preso na neve. Então eles vão ficar ali confinados com o Poirot, e o Poirot vai tentar descobrir quem que matou o personagem, né, lá que morre. E ao longo da história, acho que isso não é um spoiler muito grande, tá? Até porque no filme isso é mostrado logo de cara. E logo a gente vai descobrir no livro que o assassinado, ele é um criminoso. Tem a ver com um caso famoso de assassinato de uma criança. E o Poirot aos poucos vai descobrindo que isso poderia ser o motivo, né, dele ter sido assassinado. Um cara que trabalha pra ele fala que ele estava recebendo ameaças. Aí o Poirot vai por essa linha de raciocínio pra tentar descobrir. Só que assim, todo mundo parece muito legal e nem um pouco suspeito as pessoas que ele entrevista. E também umas vão fornecendo álibis para outras de uma forma muito natural, até ele ficar assim, mas quem que foi então, né? Aí ele vai aos poucos descobrir quem que estava mentindo, quem que não estava. E essa parte é a parte mais legal para mim do livro, quando ele vai desfiar essas mentiras, despegar na cara de algumas pessoas as mentiras, que é muito legal. E no filme eles deram uma pulada nisso para não ficar repetindo, né, a história, mas é a parte que eu mais gostei. Esse livro, O Assassinato no Expresso do Oriente, já é de 34, então ela escreveu, né, 14 anos depois, então teve uma boa evolução assim da escrita da Agatha, eu achei, do primeiro livro para o Assassinato no Expresso do Oriente. A gente vai ficar muito confuso lendo esse livro, tentando acompanhar o raciocínio do Poirot, vai se mostrar confuso com esse caso, e depois vai se mostrar incrivelmente inteligente. Logo na sinopse já diz que ele chega a 2 soluções, e eu não vou comentar o porquê dessas 2 soluções, porque isso já seria um spoiler enorme, mas leiam esse livro, porque pra mim é um dos melhores que eu já li, da Agatha Christie. Poirot sorveu seu vinho e relanceou um olhar pensativo pelo salão. Viam-se ali, à roda das mesas, umas 13 pessoas pertencentes, como bem disse Bock, a todas as classes e nacionalidades. O belga pôs-se a observá-las. Então, outra coisa legal desse livro, que dá pra perceber, é que tem várias pessoas de nacionalidades diferentes nesse trem, e na hora de investigar eles levam muito isso em consideração, tipo, até um preconceito, tipo, o italiano, de repente foi ele porque facada, coisa de quem tem sangue quente, origem assim mais latina. Aí o Poirot vai falar, não, pra mim esse crime não foi passional, pra mim esse crime teve uma lógica e um sangue frio de um cérebro mais assim anglo-saxão. Então fiquei meio assim com algumas dessas coisas, mas eu entendi por causa da época, né, muito preconceito ainda com essas nacionalidades, né, infelizmente até hoje a gente vê esse tipo de preconceito, né. Então, a gente vê algumas dessas marcas no livro na hora de investigar. O dono lá da companhia e o médico vão fazer alguns comentários desse tipo, com o Poirot e tal, vocês vão lendo, a gente percebe logo. Falando um pouquinho do filme, o filme foi dirigido por Sidney Lumet em 1974. E tem várias estrelas famosas da época nesse filme. O Sean Connery faz esse filme. E eu achei o Poirot do filme muito engraçado, porque assim, ele tem, as manias dele foram bem ressaltadas nesse filme. A gente vai ver ele lá botando toquinha pra dormir. Ele tem um jeito meio travado, assim. Mas acho que ele fala meio gritando, não sei se condiz muito com o Poirot que eu tinha na minha cabeça. Mas o filme achei muito bom, assim, foi bem fiel. No filme tem até uma reconstituição de como teria sido, né,
a situação do assassinato. E uma coisa relacionada ao filme é que pra mim no filme as pessoas têm cara de suspeitas. Acho que se eu visse o filme eu ia pela cara assim, ia ficar mais desconfiada de algumas pessoas até do que lendo o livro. Algumas pessoas têm uma cara muito mal encarada. Tem uma personagem que é uma princesa alemã. Gente, a mulher é muito estranha. Vou botar a cara dela aqui pra vocês verem. Ela é muito esquisita. Ela ficou com a cara assim, roupa assim, muito estranha. Os figurinos são muito bonitos. Vi uma notícia de que esse filme talvez vá ser refilmado. E vale a pena ver esse filme. O filme e o livro estão no nosso kit Agatha Christie e Mistérios, que a gente está sorteando. O link tá vou deixar o link aqui em cima e lá na descrição do vídeo. Espero que vocês já estejam participando. Vale muito a pena, né? O kit tem 3 livros da Agatha Christie, um outro livro que é o Código Machado. Tem esse quadrinho bonitinho, mais marcadores e uma perninha lá no kit. Espero que vocês estejam participando. E é isso, eu gosto muito da Agatha Christie, ainda pretendo ler vários outros livros e de repente voltar a comentar aqui com vocês. Ainda vou fazer mais 2 dias nas segundas sobre a Agatha. Provavelmente o próximo vai ser algum livro sobre a Miss Marple e depois esse caso 10 negrinhos, ainda estou pensando. E acompanhe também o literaturapolicial.com, que é o nosso parceiro nesse sorteio, nesse mês Agatha Christie. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos comentários sobre os livros. Quem quiser vir me perguntar mais alguma coisa, eu respondo, tá bom? Tchau, tchau!